Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós podemos chegar à tua casa. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor concede a todos nós, de podermos chegar aqui, te agradecer, te louvar, te adorar, na beleza da tua santidade. E também, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Por isso, Pai, que no nome de Jesus, que possamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós. E que nós realmente, Pai, possamos aprender contigo e caminharmos e vivermos da forma que te agrada. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que quando nós falamos culto de Santa Ceia, nós lembramos daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E a gente pode pensar assim, Jesus veio para poder morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai novamente. Se ele viesse só para fazer isso, ele estaria cumprindo a missão que havia sido prometido lá no Éden. Mas Jesus, além dele vir e ele morrer na cruz por nós e nos resgatar do império das trevas, ele ainda ficou um tempo com as pessoas e ele ensinou muitas coisas. E nesses ensinamentos foi para resgatar a verdadeira forma como Deus gostaria que as pessoas vivessem. Já existia a Bíblia naquele tempo e eles pregavam nas sinagogas aquilo que a Bíblia já estava pronta. Mas tinha várias coisas que Jesus quis mostrar para eles como que eles deveriam viver, que seria a forma que então agradava a Deus. Por isso, nós vamos ver algumas coisas que Jesus fez, que ele deixou como exemplo de como que nós precisamos fazer também. Por isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Nós vamos ler Marcos capítulo 1, nós vamos ver alguns versos daquilo que Jesus fez para que nós possamos fazer também. Muito bem, queridos, Marcos capítulo 1, começando a partir do verso 9. Marcos capítulo 1, começando a partir do verso 9, a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu do céu se abrindo o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em você me agrado. Nós vemos que essa primeira parte, Jesus foi batizado. Aí a gente pensa assim, Jesus precisava ser batizado? Né? Jesus é o próprio Deus que desceu do céu para poder vir à terra e nos resgatar. Ele não precisava, ele não tinha pecado, né? Ele não precisava disso, mas ele veio, ele foi batizado. E foi interessante que João Batista falou assim, não rapaz, mas é eu que preciso ser batizado por você, e não você ser batizado por mim. Ele falou, não, mas isso é necessário. Ele deixou um exemplo, e isso é interessante porque no batismo, quando nós lemos lá nas cartas de Paulo, ele diz que nós morremos para o mundo, nós morremos para aquela vida pecaminosa, pela aquela vida de pecado que nós vivíamos, e nós ressurgimos com Cristo para termos uma vida nova. Então essa vida nova que nós temos depois do batismo, é uma vida que nós temos para Deus, e nós vivemos para Ele. Então, quando Jesus ele se batiza, ele mostra para a gente que nós também precisávamos fazer isso. Em algum momento da nossa vida, é importante nós falarmos assim, não quero mais a vida que eu vivia antes, eu quero morrer para o mundo e quero ressuscitar para Deus, para viver para Ele, para essa vida que Ele deseja que eu tenha. Então, esse foi um primeiro que nós vemos aqui, o primeiro ensinamento que nós vemos que Jesus deixou para nós. Mas olha o que acontece logo depois que ele é batizado. Vamos para o verso 12. Nós vamos deixar aqui em Marcos 1, porque nós vamos ler algumas partes. Vamos deixar aberto aqui, porque no verso 12 ele diz assim: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com as feras e os anjos o serviam. Depois que Jesus é batizado, o que acontece? Começa a vir as tentações,
que num outro texto vai detalhar bem detalhadinho a respeito das tentações que o inimigo fez para com Jesus. E aí, às vezes, a gente pensa que quando a gente vem para Jesus, nossos problemas acabam, nossas tentações acabam, nós não pecamos mais, virou-se uma chavinha aqui e agora eu sou santo, e nada me atinge mais, não é? Mas não é isso que acontece, pelo contrário, agora nós não somos mais do inimigo. Como nós não somos mais dele, é agora que ele vai querer nos tentar, para querer nos derrubar e mostrar para a gente que nós precisamos voltar para ele. E essas tentações vão vir. Mas Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se Jesus disse isso, queridos, então é porque a tentação vai vir. E a tentação vai vir sempre. E às vezes a gente pensa assim, não, mas depois de uns 5 anos de crente, aí as tentações não vão vir mais. Depois de 50 anos de crente, aí essas coisas não vão acontecer. Não, se eu me tornar presbítero, ou se eu me tornar pastor, aí as tentações não vão vir mais. Mas na verdade as tentações vão vir sobre nós o tempo todo que nós estivermos aqui. Mas assim como Jesus venceu essas tentações, se nós alimentarmos o Espírito de Deus na nossa vida dia após dia, nós também poderemos vencer essas tentações pelo Espírito que vive em nós. Não é pela nossa própria carne, não é do nosso jeito, mas é o Espírito habitando em nós que faz com que nós então possamos vencer essas tentações. E assim como Jesus venceu, ele deixa o exemplo para nós, para que nós possamos vencer também. Mas aí o que acontece? Além de Jesus ser batizado e começar o seu ministério, e além dele pegar e ser tentado pelo inimigo, ainda continua, ele faz mais algumas coisas. Olha lá no verso 14. No verso 14, ele coloca assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Sabe que quando Jesus ele pega e vai aos céus, ele fala assim: olha, eu comecei um ministério e esse ministério agora eu entrego para vocês e vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Então Jesus foi o primeiro que começou a pregar do evangelho do reino dele. E ele foi mostrando para as pessoas como que Deus gostaria que as pessoas vivessem e acreditassem e crescem e aceitassem Jesus como o Salvador dessas pessoas. Então o próprio Jesus prega isso. E depois quando ele vai embora, ele fala assim: eu estou indo para o meu Pai, mas vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E ele ainda fala assim: e eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então você vê, Jesus ele deixa o exemplo daquilo que é para nós fazermos hoje. E às vezes a gente pode pensar assim: mas eu não tenho esse dom. Mas todos os dons que o Espírito Santo deixou para nós é exatamente para ser servido no reino dele. Então, talentos são coisas que você pode utilizar e habilidades são coisas que você pode utilizar para quê? Para o seu trabalho secular, para a sua vida, da sua família e do seu sustento e tal. Mas os dons que Deus deixou para você é exatamente para que você possa exercer esses dons a serviço do reino de Deus e proclamar esse evangelho que Jesus começou. Você vê que ele coloca assim, no verso 15... E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Nós precisamos levar esse evangelho a mais e mais pessoas. Assim como ele fez, nós também precisamos fazer. Então, compartilhar essas boas novas da salvação é algo que Jesus fez e nós podemos aprender com ele para que nós possamos fazer também. Nós não podemos ser aquelas pessoas que falam assim: não, o evangelho chegou para mim, agora eu estou salvo, e os outros? Os outros, que Deus toque no coração dos outros para que isso aconteça. Mas se o evangelho chegou para você, é porque alguém chegou até você para que esse evangelho pudesse chegar. Então, se alguém se esforçou para que o evangelho chegasse até você, então você também pode se esforçar para que esse evangelho que chegou até você chegue a mais pessoas também. E muitas vezes a gente pensa que... Eu estava tomando um café da manhã ontem
com o pessoal dos meus amigos, pastores, e eles estavam falando assim: a gente vive numa cidade extremamente grande e muito moderna. Então a gente pensa que todo mundo tem acesso à Bíblia e que todo mundo já ouviu alguma coisinha no YouTube, alguma coisa assim. Então a gente pensa assim: esse pessoal está recebendo o evangelho de todos os jeitos possíveis que tem e que a gente às vezes nem imagina. E aí ele estava falando assim: pois é, rapaz, pois eu venho nessa padaria aqui com frequência, uma padaria aqui no centro. Eu venho nessa padaria com frequência, estava conversando com professores universitários e conversando com eles, e um deles chegou para mim e falou assim: nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso que você está me falando. Da onde que você tirou isso? Ele falou assim: tirei isso da Bíblia. Aí ele falou assim: você acha, rapaz, um professor universitário que mora aqui nessa região central e que a gente pensa que já tem acesso a tantas e tantas tecnologias? Ele falou assim: então, quando Jesus diz que a gente tem que levar o evangelho, é porque tem que levar o evangelho mesmo. E eu fiquei pensando, eu falei assim: tem razão, né? Então, olha só, nós precisamos compartilhar essas boas novas de salvação que chegou até nós, porque Jesus começou a fazer isso, nós precisamos fazer também. Mas, além disso, Jesus faz uma outra coisa. Olha lá o que acontece no verso 16. Né? Nós estamos em Marcos, capítulo 1, já lemos do 9 em diante, estamos no 16. No 16, caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu seus irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no outro barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram a Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os outros empregados. Uma coisa que nós vemos aqui é que Jesus não fez o ministério dele sozinho. Ele estava com mais pessoas, mas essas outras pessoas também estavam com o mesmo objetivo, estavam com a mesma intenção, estavam com a mesma missão. E isso é muito importante. Porque nós estamos vivendo numa época pós-pandemia em que a gente se acostumou a ficar em casa vendo as pregações pelo YouTube. E a gente fala assim: eu não preciso mais ir na igreja porque eu tenho a igreja aqui em casa. E eu posso fazer do meu jeito, eu não preciso ir. Por que eu preciso ver os outros irmãos? Eu posso fazer isso por mim mesmo. Mas Jesus não fez o ministério dele sozinho. Jesus convidou várias e várias pessoas para que pudessem estar no ministério junto com ele. Quando chega na época que ele está indo aos céus, ele fala assim: olha, esperem que o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês receberão poder para que vocês então possam seguir. E aí sabe o que acontece? Os discípulos, a palavra do Senhor diz lá em Atos que eles ficavam todos os dias unidos no templo, esperando isso acontecer. E aí, de repente, realmente, o Espírito Santo chega sobre eles, eles recebem esse poder de Deus e eles começam a levar o evangelho para tudo qualquer lado. Mas vê, eles sempre estavam ali juntos, estavam em comunhão, quer seja no partir do pão, ou quer seja no ensinamento da palavra, ou quer seja no orar uns pelos outros, estavam sempre juntos. E o interessante é que a palavra do Senhor diz assim, que quando eles faziam isso, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, se Jesus não fez o ministério sozinho, se os apóstolos não fizeram os seus ministérios sozinhos, nós também precisamos entender que nós não podemos viver o nosso cristianismo sozinho. Nós precisamos estar na comunhão dos irmãos, porque ali nós damos o suporte, mas nós recebemos o suporte. Nós oramos pelas pessoas, mas as pessoas orem por nós. Nós compartilhamos as nossas dificuldades, mas as pessoas também compartilham as suas dificuldades. E nós ajudamos, motivamos, encorajamos e temos esse tempo em comunhão, e isso é muito importante para que nós possamos desenvolver esses dons que Deus tem nos dado, e às vezes também é um momento em que Deus trata o nosso coração. Porque quando nós estamos junto com pessoas, nós percebemos o quão difíceis nós somos, e o quanto que nós precisamos aparar essas manias ou esses jeitos, ou esses costumes que nós temos, para que nós possamos viver bem em sociedade, né? Então, por isso que Jesus fez o ministério dele em conjunto, nós precisamos estarmos em conjunto para exercermos esse ministério que Deus deixou
para cada um de nós. Mas aí, uma vez então que nós somos batizados e nós deixamos aquela vida de pecado para vivermos uma vida nova, uma vez que, quando começam a vir as tentações agora, pelo poder do Espírito Santo em nós conseguimos dizer não para essas tentações. E uma vez que nós começamos a compartilhar dessa mensagem da salvação a mais e mais pessoas, mas nós não fazemos isso sozinho, nós fazemos isso numa comunidade, nós fazemos isso com mais crentes. Aí sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que está lá no verso 32 de Marcos 1. Lá no verso 32 de Marcos 1, o texto diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. A gente pode pensar assim, imagina só o tanto de gente que estava ali. E o texto diz assim, toda a cidade. Por quê? Porque eles levaram todos os enfermos e todos os endemoniados. Estavam ali na porta daquela casa. E o verso 34 diz assim: e ele curou muitos que se achavam doentes, de todos os tipos de enfermidade, também expulsou muitos demônios, e não lhe permitindo que falassem, porque sabia quem eles eram. Então, quando Jesus, depois que ele é batizado, depois que ele resiste a essas tentações, e ele leva o evangelho, mas ele não leva o evangelho sozinho, ele leva o evangelho com mais e mais pessoas, o que ele faz? Ele ajuda, e ele conforta, e ele consola, e ele cura as pessoas que estão sofrendo. E a pergunta que nós fazemos é: quantas e quantas e quantas pessoas nós sabemos que no mundo estão sofrendo e muitas vezes nem sabem que estão sofrendo? Muitas vezes nem sabem. Elas estão naquela situação há tanto e tanto tempo que elas acham que aquilo é normal. Mas Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida, mas uma vida completa. Essa vida completa é só através de Jesus. E as pessoas que não têm essa vida. Mas Jesus, sabendo disso, ele vai até essas pessoas e ele cura essas pessoas. Ele liberta essas pessoas da opressão do inimigo que elas viviam, para que elas pudessem ter uma vida completa com Jesus. E nós recebemos essa vida. E quando nós recebemos essa vida, nós podemos passar por dificuldades? Sim. Nós podemos passar por tribulações? Também. Nós vamos ter desafios? Vários. Nós vamos ter situações que às vezes a gente não vai poder saber o que vai acontecer? Também. Mas a diferença é que Jesus está conosco. E Ele que nos traz essa paz e essa segurança que faz com que nós continuemos vivos, continuemos alegres, continuemos em paz e continuemos com essa esperança de que nós vamos viver com Ele para sempre. Mas as pessoas que estão lá fora, elas também passam por desafios, também passam por problemas, também passam por dificuldades, também passam por todas essas coisas, mas eles não têm essa segurança, eles não têm essa paz, eles não sabem que um dia eles vão viver com Deus para sempre. Pelo contrário, eles nem sabem para onde que eles vão depois. Porque se você pergunta, você fala assim, você vai para o céu? Ele fala, só Deus sabe. Não é assim que eles falam, né? Só Deus sabe se eu vou. Então, olha só a insegurança que essas pessoas vivem e olha só o desespero quando as dificuldades assolam a vida dessas pessoas. Pois então, nós, assim como Jesus, ele ajudou e ele curou e ele libertou essas pessoas da opressão que essas pessoas viviam, da vida que elas tinham antes, nós também fomos chamados para que nós possamos também curar essas pessoas em nome de Jesus, libertar essas pessoas em nome de Jesus e mostrar essa vida nova de paz e segurança e de esperança em Jesus, assim como o próprio Jesus fez. E por último, nós podemos ver mais uma coisa que Jesus, claro que Jesus deixou muitos e muitos exemplos, né, queridos? Hoje nós estamos vendo apenas alguns exemplos daquilo que Jesus deixou para nós. E um último que nós vamos estar vendo hoje pela manhã está um pouquinho mais para frente, lá no verso 35. No verso 35 de Marcos capítulo 1, ele diz assim: tendo-se levantado de madrugada,
Quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Olha que interessante. Jesus, sendo o próprio Deus, que desce do céu e vem aqui a esse mundo, e ele tinha comunhão com o Pai o tempo inteiro. Em tempos, Jesus falava assim, bom, agora vocês ficam aqui porque eu vou ali orar para o meu Pai. E ele tinha um tempo, só ele e Deus. Ele tinha um tempo entre ele e Deus o tempo inteiro, mas ainda assim ele pegava alguns períodos em que ele tinha só ele e Deus. Se Jesus, que é Jesus, se retirava e tinha esse tempo de comunhão com Deus, quem dirá nós, o quanto que nós precisamos desse tempo com Deus também. E aí é aquilo que nós dizemos hoje pela manhã na escola bíblica, não é só no final de semana que a gente tem que fazer isso, mas é dia após dia que nós precisamos disso, porque uma vez que lá no batismo você deixou de viver aquela vida que você vivia antes, para você começar a ter essa vida nova, é o próprio Deus que vai ensinar você a como você vai viver essa vida nova. Mas para isso você precisa ter comunhão com Ele. E uma vez que você começa a levar o Evangelho às pessoas, você vai levar um Evangelho que você aprendeu e que você vive esse Evangelho também. Porque as pessoas, elas não estão interessadas apenas naquilo que você fala. As pessoas estão interessadas naquilo que você faz. Aliás, eu acho que elas estão mais interessadas naquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então, e é esse relacionamento que você vai ter com Deus que vai manter você na linha para que você realmente possa viver aquilo que você está pregando. Porque se você não tiver esse relacionamento com Deus, você vai dar umas desviadas forte. E isso vai dar mau testemunho do evangelho que você está vendo e pregando. E quando nós vivemos em unidade, em comunhão com os irmãos, se todos nós temos um bom relacionamento com Deus, nós vamos ter um bom relacionamento entre os irmãos. Por quê? Porque é Ele que nos une. É o amor de Deus que une todos nós. E é o amor de Deus que faz com que nós possamos viver juntos em harmonia e em paz. E se todos nós buscamos a Ele, isso vai acontecer na igreja dele. E aí, quando todos estão unidos, nós somos muito mais fortes para que nós possamos cumprir a missão que Deus tem para nós. Então, esse relacionamento que nós temos com Ele é fundamental para que todas essas coisas aconteçam. E é esse relacionamento que nós temos com Ele que vai nos ajudar a ir lá fora e realmente a libertar e curar e salvar essas pessoas no nome do Senhor Jesus. Porque se nós não tivermos o Senhor Jesus conosco, como é que nós vamos libertar essas pessoas? Porque isso não está em nós, isso está no Senhor. Como é que nós vamos então, Jesus diz, né, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão isso, aquilo e aquilo outro. Para isso você precisa estar nele. Se você estiver nele, então todas essas coisas vão acontecer. Mas se você não estiver nele, essas coisas não vão acontecer. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como é que será que eu consigo saber se eu estou no caminho certo ou se eu não estou no caminho certo? Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. A forma como nós vivemos demonstra aquilo que nós cremos. A forma como nós nos expressamos demonstra aquilo que realmente nós entendemos que seja o correto para nós. Mas então, através desse relacionamento que nós temos com Deus, vai fazer com que nós tenhamos força para continuar essa caminhada até o fim. E Jesus precisou muito. Imagina, a missão de Cristo foi uma missão que para nós era impossível, só Ele poderia fazer. E Ele dependia de Deus para que isso acontecesse. Nós, então, muito mais dependemos de Deus para que essas coisas também possam acontecer na nossa vida. Então, quando nós entendemos que nós precisamos deixar a vida que nós vivíamos antes para vivermos uma vida para Deus, e quando nós entendemos que uma vez que nós fazemos isso, nós agora temos o poder de Deus para resistirmos às tentações que vão vir a nós. E aí quando nós então levamos a mensagem do Evangelho às pessoas, para que mais e mais pessoas possam fazer parte do reino de Deus, então nós caminhamos com todas essas pessoas que pensam como nós e vivem como nós, para que nós possamos ser mais encorajados e mais fortes para levarmos esse Evangelho a mais pessoas. E então, nós chegamos a essas pessoas que estão sofrendo, que estão desoladas, que estão sem esperança, para que elas possam conhecer
a verdadeira esperança e a verdadeira vida eterna que é só em Cristo. E para isso, nós então vamos manter, dia após dia, o nosso relacionamento com Deus, para que Ele possa nos fortalecer, para que nós possamos viver todos os dias na presença dEle aqui e depois vivermos na presença dEle para sempre. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, mas precisa mesmo durante a semana ter... Será que só no final de semana não está bom? Mas a gente fica pensando assim, então lá no céu, você vai querer ficar no céu só nos finais de semana. E nos demais períodos, que lá não vai ter dias, né, queridos? Mas a gente fica pensando assim, se você está querendo ficar com Deus só alguns dias da semana, então lá no céu você vai querer ficar no céu todos os dias? Ou você vai falar assim, não, Senhor, agora eu vou sair. Concorda que não faz sentido? Aqui nós já fomos chamados para termos o gostinho, essa experiência do que é caminhar com Deus todos os dias, para que então, quando nós chegarmos no céu, nós possamos realmente viver com Ele todos os dias. Se aqui a gente não está querendo ter esse relacionamento com Ele todos os dias, então para que a gente vai querer ir para o céu? Porque lá isso vai acontecer o tempo todo. Então que nós possamos já ir aprendendo aqui, como que nós vamos viver com Jesus já aqui, para que quando nós chegarmos lá, essa alegria seja completa em todos nós. Amém, queridos? Vamos orar? Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por o Senhor ter enviado Jesus aqui a essa terra, não apenas para morrer na cruz por nós e nos salvar, mas também nos dar o exemplo de como que nós podemos viver aqui da forma que agrada a Ti. Por isso, Pai, que no nome do Senhor Jesus, que realmente venhamos a decidir deixarmos essa vida de pecado que vivíamos antes, para vivermos uma vida nova contigo. E que no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos resistir às tentações que virão até nós durante todos os dias que nós vivemos aqui nessa terra, mas que o Senhor, que possamos ter esse relacionamento íntimo contigo, para fortalecermos o nosso espírito, para que então possamos dizer não às tentações do inimigo. E por favor, Pai, que nós realmente possamos, uma vez experimentando esse relacionamento genuíno, intenso e diário contigo, que possamos levar essa mensagem a mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser salvas por Ti, mais e mais pessoas sejam curadas por Ti, mais e mais pessoas sejam libertas por Ti, e mais pessoas possam ter a esperança que nós temos no Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre nos mostra a forma como o Senhor deseja que nós venhamos a viver, para que assim possamos viver da forma que Te agrada. Nós Te louvamos e Te agradecemos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.